bem, com saúde, com disposição para começar um novo ano, né? Seja um ano abençoado para todos nós. Eu vou socializar aqui, né? Apresentar para vocês o caderno. Deixa eu abrir aqui para poder socializar, né? Vocês já conhecem esse caderno, mas nós vamos explorar ele um pouquinho aqui hoje. Tá junto com língua portuguesa, como das outras vezes já foi feito. Só deixa eu achar aqui a página onde começa a matemática. Então, esse caderno vai ser trabalhado no primeiro bimestre desse ano de 2022, né? Aí vocês vão, a partir do trabalho que tem aqui, ver a necessidade que as crianças têm de complementação, ou dar suporte um pouquinho maior para que eles consigam compreender, mas eu acredito que eles vão conseguir fazer as propostas que estão colocadas aqui, né, com o auxílio de vocês, com tranquilidade. Tá? Então, vamos lá. Nós resolvemos fazer todos os cadernos, né, do primeiro ao quinto ano de língua portuguesa e matemática, com a temática brinquedos e brincadeiras, para disparar a partir daí dessa temática as atividades com os conteúdos que nós propusemos ali. Então, aqui, na atividade 1 tem a imagem, né? A imagem a seguir refere-se a uma obra da série Memórias de Infância, do artista plástico Ricardo Ferrari, e a questão aqui, o que ela retrata? Converse com o professor e com a turma a esse respeito. Então, aqui tem essa questão da observação dessa imagem, dos detalhes, né? Conversar sobre isso, ver sobre o que trata isso. Então, aqui é um elemento disparador do que a gente vai trabalhar pela frente. No 2, você conhece todas as brincadeiras que aparecem nessa obra, né? Então, para marcarem aqui, se sim, se não. No 3, observe as imagens e pinta os círculos correspondentes às brincadeiras que você já brincou. Então, dessas que estão colocadas aqui, são 10 brincadeiras. Quais você pode pintar, que você já brincou com elas, né? Então, aqui tem a brincadeira, a imagem da brincadeira e o nome dela, tá? Para pintar ali o círculo de todas as brincadeiras que o estudante já brincou. Na letra A, diz, conforme os círculos que você pintou na atividade 3, qual quantidade corresponde às brincadeiras que você já brincou? Metade? Menos que a metade? Mais que a metade, né? Então, aqui é um iniciozinho bem sutil do trabalho com frações de todo contínuo e de todo discreto, com a porcentagem, né? Então, a gente pode começar um trabalho com esses conteúdos a partir de uma situação semelhante a essa. Na letra B, desenhe o brinquedo que não aparece na obra de Ricardo Ferrari, apresentada na atividade 1, que não aparece. Quais desses brinquedos aqui não aparecem naquela obra, né? Ele é de uma outra obra, mas não é dessa obra aqui. Qual deles? Então, é para que eles desenhem aqui, façam essa representação. Na atividade 4, nós temos um gráfico de barras, né, com a disposição das quantidades ali na horizontal, né, o que a gente chama de gráfico de barras. Então, a turma do quinto ano A respondeu uma pesquisa sobre sua brincadeira preferida, proposta pelo professor Lucas, a partir de 4 brincadeiras contidas na obra de Ricardo Ferrari. Veja como ficaram os dados no gráfico e responda as questões propostas. Então, a partir dessa configuração, dessa organização do gráfico, foram colocadas algumas questões. Então, as primeiras questões referem-se a essa estrutura do gráfico mesmo. Qual que é o nome do gráfico? Todo gráfico precisa ter um nome. Qual que é o nome desse gráfico? Qual a fonte do gráfico? No caso da fonte, é onde essa pesquisa foi feita e quando foi feita, né? Então, ali nós temos a escola, nome fictício da escola, e o mês e o ano em que foi feito. Quando os estudantes da turma do professor Lucas realizaram essa pesquisa? Né? Então, ali é o lugar, qual a fonte, e a data, né? O quando, o qual e quando. Qual foi a brincadeira preferida dessa turma entre as 4 brincadeiras apresentadas pelo professor Lucas? O que é o preferido, né?
tem clareza direitinho do que é o preferido e como que a gente pode identificar o preferido ali no caso das 4 brincadeiras propostas pelo professor. Quantos votos a mais a brincadeira de pular corda precisaria para ficar com quantidade de votos igual da brincadeira de bolinha de gude? Então, aqui, o gráfico, a disposição do gráfico já permite fazer esse comparativo, né? Porque tem todas as quantidades emparelhadas, né? Então, o que até uma determinada altura ficam, essas quantidades permanecem iguais, depois aparece a diferença claramente ali pelo alinhamento pelo emparelhamento das quantidades, então fica fácil, né? Qual a diferença de votos entre a brincadeira pula-cela e peão? Então, no trabalho com gráficos, com tabelas, é de praxe fazer problematizações envolvendo as operações, né? A partir das quantidades que aparecem ali no gráfico. Então, aqui a gente está trabalhando com as ideias, algumas ideias da adição e da subtração. Quantos estudantes participaram dessa pesquisa? Registre seus cálculos do seu jeito e depois observe e copie outra forma de calcular apresentada pelos colegas e ou pelo professor. Então, na metodologia de ensino da matemática, na perspectiva colocada na nossa proposta, um elemento fundamental é o aluno poder responder às questões propostas da sua forma, com um acervo de conhecimento, com os recursos que tem. Então, nós precisamos, isso é uma premissa, nós precisamos dar essa oportunidade, incentivar isso, que ele faça da forma que ele consegue fazer, do jeito que ele conseguir fazer, para depois aprimorarmos, né? Depois nós apresentarmos outras formas e ele se apropriando gradativamente dessas formas, mais sofisticada, digamos assim, mais complexas, né, mais sintéticas, ele vai devagarinho se apropriando disso a partir da mediação do professor, né, e do estabelecimento de relação entre essa forma dele de fazer, que ele consegue fazer, e essa forma, ou essas outras formas mais sofisticadas. Então, esse é o papel do professor dentro dessa metodologia, né, então é necessário que isso aconteça, porque por muitos anos isso ainda acontece, e existir um abismo muito grande entre o que eu consigo fazer para resolver os problemas na minha vida, né, com a forma que eu consigo, do jeito que eu consigo, e aquilo que é colocado como conhecimento matemático, que é uma coisa tão distante que parece que não foi inventada pelo homem para o homem. Então, nós precisamos diminuir esse distanciamento, né, estabelecer as relações, ver o que tem de comum, né, e a outra coisa é fazer com que o estudante compreenda que são formas diferentes, mas que são formas que podem resolver, né? São formas diferentes, mas são N possibilidades para uma mesma situação. Então, às vezes, eu acho que resolver assim fica mais fácil, o outro acha que do outro jeito é mais fácil, mas nós precisamos ter acervo, ter escolha. Eu escolho fazer dessa forma, por isso ou por aquilo, né? Mas eu tenho o acervo, eu posso, nesse acervo que eu tenho, escolher qual que é o mais apropriado para tal momento, para tal situação. Então, isso nós precisamos enfatizar, precisamos fortalecer no trabalho com a matemática, né? Em todos os aspectos, com todos os conteúdos. Vamos continuar aqui na atividade 5, né? Então, aqui na tabela, na letra A proposta é que os estudantes pintem na tabela o número que representa a quantidade total de estudantes que realizaram a pesquisa com o professor Lucas. Então, foram 35 estudantes que fizeram aquela pesquisa, né, da atividade lá, do gráfico, né, do gráfico da atividade 4. Então, daí aqui na B é para escrever o nome desse número por extenso. Depois aqui tem o recorte da tabela, né, o recorte do 35, com a linha e com a coluna da qual o 35 faz parte. Então, as crianças precisam preencher com os números que fazem parte dessa coluna e linha aqui. Depois, é o 53, que também é feito com os mesmos algarismos do 35. Então, é para fazer mesmo essa comparação, é intencional para que haja essa comparação, né? Apesar de serem os mesmos símbolos, aqui o valor posicional é que determina quem esses números são. Então, aqui do mesmo modo também preenchimento da coluna e da linha.
Depois aqui tem os balãozinhos, né, com algumas explicações, algumas indicações para que os estudantes prestem atenção em alguns elementos. Então aqui, observe que o número 53 é escrito com os mesmos algarismos que o 35. Essa é uma semelhança entre esses números. Agora, a partir das atividades seguintes, veja algumas diferenças entre eles. Então, é isso que vai ser salientado a partir daqui. Tem a explicação do que é algarismo, né? Algarismo, dígito, símbolos numéricos que significam a mesma coisa, e essas nomenclaturas são bem importantes na matemática, elas têm um significado, né? O nome tem uma história desse nome, de onde que surgiu e tudo mais, então isso também é importante tá trabalhando com os estudantes, né? Isso são elementos importantes no ensino da matemática, né? Então, algarismo, algoritmo, eles têm uma história desse nome. Aí, aqui na letra D, eles escreverão também os números da linha e da coluna do 35 e do 53, e, além disso, eles vão pintar nos números de cada linha e coluna os algarismos que se repetem. Em seguida, com o auxílio do professor, analise com a turma o que os algarismos pintados representam nos números das linhas e o que representam nos números das colunas, né? Então, aqui, os números da linha do 35 é a família do 30, né? Então, quando os alunos forem analisar, eles vão pintar os números que se repetem. Quando eles pintam aqui, eles pintam os algarismos das dezenas. Quando eles pintam aqui os números que se repetem, eles pintam os algarismos da unidade, do mesmo modo aqui no 53. Então, eles começam a observar o que permanece, o que muda ao longo dessa escrita, dessa sequência, né? Nesses números. Que regularidades é possível perceber a partir dessa análise, tá? Então, aqui, nesse tipo de atividade, com a tabela, a gente trabalha com a abordagem metodológica das investigações matemáticas, né? Que você procura ali regularidades, perceber regularidades, você faz uma investigação, uma análise, uma observação para perceber determinados elementos importantes ali. A letra F, forme os números 35 e 53 com palitos, em seguida represente os palitos com desenhos. Então, aqui começa a fazer essa diferenciação entre esses números, que apesar de serem escritos com os mesmos símbolos, não são os mesmos números, né? Então, aqui a formação de grupos de 10 palitos com o número 35. Quantos grupos de 10 eu consigo fazer com 35? Quantos ficam soltos? Quantos palitos ficam soltos? E quantos grupos de 10 eu consigo fazer com 53? E quantos palitos ficam soltos? Depois, a organização disso, né, a montagem disso com as fichas de sobreposição, que são super importantes, que nós temos que constantemente trabalhar com essas fichas para que eles compreendam, né, ao longo dos anos, é claro, não é só lá no 5º ano, mas compreendam 35, quem está abaixo ali, embaixo do 35, guardando o lugar desse 5, no caso, que é o 0, né? Então, o 35 não é naquele 3 ali não é um 3 simplesmente, é um 3 vezes 10, é um 3 que vale 10, é o 30. Então, ali, o 5 está sobre a ordem das unidades que já foi guardada pelo 0. Então, isso, as fichas de sobreposição possibilitam perceber, né? E essa manipulação é bastante importante. Depois, além disso, eles vão desenhar as fichas que compõem esses números. Na sequência, tem algumas lacunas, né, com números de famílias diferentes desse recorte da tabela, né? Família do 10, do 20, enfim. E aqui vai se analisar essa composição da tabela. Então, eu tenho um determinado número, por exemplo, aqui o 12. Que número que vem acima do 12 na mesma coluna? E abaixo do 12 na mesma coluna? A direita do 12, a esquerda do 12. Da mesma forma que, como que eu sei o que vem depois? Então, nós vamos fazer os estudantes, né, a gente vai orientar para que eles façam todo esse preenchimento. Quando precisar, observando a tabela, não tem problema nenhum, né, a tabela é para isso mesmo. E depois vamos fazer aqui com eles um texto. Então, observe os números acima, abaixo, à esquerda e à direita dos números que estão no centro de cada recorte da tabela numérica na atividade anterior. O que esses números têm em comum?
Discuta e faça com a sua turma um texto coletivo, com auxílio do professor, como resposta a essa questão e registre-o a seguir. Então, em todos eles, em todos, o número que vem à direita, como que eu sei que número é? É sempre um número a mais. E o número à esquerda é sempre um a menos. E o que vai acima, na mesma coluna, logo acima, 10 a menos que esse número. E o que vem abaixo, na mesma coluna, 10 a mais. Então, é essa escrita que nós vamos fazer. Na sequência, a partir do texto produzido, faça um esquema explicativo com a sua turma e auxílio do professor. Então, os alunos, junto com a turma e o professor, vão fazer esse esquema. Então, o esquema, eu vou parar de apresentar aqui. E vou abrir a outra tela aqui com os slides para mostrar esse esquema para vocês. Então, assim, ó, ele é mais ou menos isso, né? Então, qualquer número da tabela, qualquer número que eu pegue, independente de qualquer recorte da tabela também, né? Pode ser números muito maiores que isso daí. O que que acontece? Quando com o número, quem é o número à direita de qualquer número que eu pegue na tabela? É sempre um a mais que ele. E logo à esquerda, 1 a menos. E acima, 10 a menos. E abaixo, 10 a mais. Então, quanto mais para baixo eu vou indo na tabela, maior vai ficando, maiores os números vão ficando. E quanto mais para cima, menor vai ficando, né? Então, ele vai aumentando, de baixo, de cima para baixo. Então, isso vai aparecer, esse esquema que ajuda nesse entendimento, tá? Deixa eu fechar aqui novamente, abrir outra vez o caderno. Tá, daí aqui, copie em ordem crescente as dezenas exatas que aparecem nesse recorte, né? Aqui, ó. Essas são as dezenas exatas propriamente ditas, né? Do 10 ao 90. Então, aqui serão escritos essas dezenas, copiadas essas dezenas. Aí ele tem explicação, dizendo o que são as dezenas exatas, que são os números de 2 algarismos terminados em 0. Elas são formadas por grupos de 10 unidades. Por exemplo, o 20 é composto de 2 grupos de 10 unidades. Isso a gente vai ver a hora que faz o trabalho com palitos ali anteriormente, na atividade anterior, né? Aí aqui uma cruzadinha para colocar o nome dessas dezenas exatas, né? Aqui são retas numéricas, onde serão colocados números de diferentes famílias numéricas em ordem crescente. E depois, o que é muito importante é a leitura em voz alta. Nós precisamos muito fazer a leitura, né? A leitura vai ajudar muito nessa construção dessa sequência oral, né, de memória para os alunos, né? Então, é muito importante que o professor faça essa leitura com eles sempre, né? Enfim, de todas as atividades que forem feitas, sempre fazer uma leitura, né? Finalizando, concluindo. Aí, na sequência, no 8, calcule de acordo com as indicações do quadro para descobrir os números das colunas vazias. Então, aqui, na coluna da direita, nós vamos ter que colocar, né, 10 a mais, que é o número que está na coluna do meio, e na coluna da esquerda, 10 a menos. Então, 12, 10 a menos, né? 12 tirando 10, quanto fica? 12 colocando 10, quanto fica? E assim todos os outros números. No 9, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para que nós consigamos enxergar inteira essa tabelinha. Uma loja aumentou em R$10 os preços de alguns brinquedos, veja o preço antigo e registre o preço atual. Então, tem o preço atual aqui, reais. Eles deverão colocar aqui, visto que aumentou R$10, como ficou. Né? Então, é esse pulo que dá mais 10 nos números. Na sequência, temos alguns problemas colocados a partir dessa tabela. Observe os preços atuais dos brinquedos, né, a partir do preço atual da atividade anterior e resolva as situações, problemas fazendo os cálculos do seu jeito, depois aprenda outras formas de calcular com os colegas e com o professor. Então, essa coisa que eu já havia falado,
momento de fazer do seu jeito é importantíssimo. Faz parte da metodologia da matemática, né? Então, essa ligação que a gente faz com o jeito que o aluno faz, muitas vezes rudimentar, digamos assim, com elementos de senso comum, e vamos aprimorando, né, esse conhecimento ao longo do tempo e do trabalho. Então, aqui na letra A, uma das questões dos problemas é: a mãe de Camila comprou uma bola e um quebra-cabeça de presente de aniversário para a menina. Quanto ela gastou? Então, um brinquedo, ela gastou R$42, o outro brinquedo, 54. Então, quando se pensa em algoritmo formal, é um algoritmo tranquilo, porque não tem agrupamento, né? Não precisa fazer transformação de unidades em dezenas e tudo mais. Então, é só o ajuntamento mais. Tanto que não se exige nem que seja feita da direita para a esquerda esse algoritmo. Pode ser feito de qualquer forma, começando de qualquer lado, porque não exige isso. Não vai facilitar nem dificultar nada. E aqui feito com material dourado também. Aí, o resultado ali, R$96, né? Ela gastou R$96. Na sequência, na letra B, Mateus está juntando dinheiro para comprar um peão, ele tem R$35. Quantos reais ele ainda precisa se o preço do peão não subir novamente? Uma possibilidade seria a possibilidade de ir completando, né? Do 35, chegar no 85. Mas já tem outra situação que é feita essa estratégia lá, depois eu vou fazer outra diferenciada aqui. Então, usando o material dourado mesmo. Tranquilo também, porque é só tirar, tira unidades, vê o que resta, tira dezenas, vê o que resta. É um algoritmo tranquilo também, não tem maiores dificuldades aqui. Na letra C, a diferença de preço entre a bola e o carrinho, né? O certo é fazer o comparativo emparelhando as quantidades, né? Quando há essa possibilidade, é bom fazer isso. Mas aqui a gente fez com a ideia do tirar, né? O algoritmo ali, a lida com o material dourado, trabalhou mais com essa ideia do tirar. Então, 54, tirando 37, eu vejo a diferença que existe, né? Entre 37 e 54. De qualquer modo, eu consigo ver a diferença. Então, 54. Então, eu coloco 54, eu represento 54 com material dourado, as 5 barrinhas e 4 cubinhos inicialmente, os 4 cubinhos. E aí, eu vou tirar um número menor. Então, eu tiro, coloco, represento o que a gente chama de minuendo, e tiro do minuendo o subtraindo. Então, na hora de representar com material, eu não represento os dois números como faço na adição. Eu represento um só e dele eu tiro. Mas, se a gente vai fazer seguindo o algoritmo formal, que tem que começar pela ordem das unidades, como que eu tiro 7 de 4? Não tem quantidade de unidades suficientes. Então, o que eu faço? Pego uma das dezenas, tiro daqui, troco ela por 10 unidades. Eu coloco as 10 unidades aqui, que se juntaram com as outras que já estavam lá e ficaram, então, 14. Então, eu tirei uma daqui, ficaram 4 dezenas, que está o quatrinho aqui, joguei essa dezena para cá, no formato de unidade. Então, se juntou com as 4 que já estavam aqui, ficaram 14. Dessas 14, eu tiro 7. E restam 7. Das 4 dezenas que tem aqui, eu tiro 3. Como eu fiz aqui, tirei 3. Então, restou uma dezena e 7 unidades. Então, a diferença de preço entre esses dois brinquedos é de R$17, né? Até uma altura vem igual, depois dá uma diferença de R$17, tá certo? Por isso. Aí, prosseguindo, vamos para a letra D. Luísa comprou uma peteca para brincar com suas amigas. Ela pagou com uma nota de R$50. Quanto ela recebeu de troco? Então, a peteca, R$24. Então, é o 24 para chegar no 50. É aquela ideia do troco, né? 24, você me deu uma nota de 50, 24, mais 10, 34. Mais 10, 44. E mais 6 vai dar o 50. Então, 26. Você me dá uma nota, você paga alguma coisa de R$24 com a nota de R$50, você recebe de troco R$26, né? Então, é isso. É por isso, e quando eu era criança, eu não entendia
essa coisa da pessoa devolver as notas, ela dava uma nota de 10 e falava 34. Eu não conseguia entender no começo, né? Por que ela falava 34? Porque ela estava completando, né, esse 24. 24 mais 10 dá 34, mas ela me devolvia aquele 10 falando que era 34, falava, meu Deus, o que é isso? Né? Não conseguia compreender. Na letra F, qual o valor necessário para comprar um brinquedo de cada? Então, aqui no algoritmo formal, né, colocaríamos o valor de cada um dos brinquedos, o valor atual de cada um dos brinquedos. E uma outra possibilidade é usando a propriedade distributiva, ou seja, desmanchando esses números nas suas diferentes ordens, né? Aqui no caso, em dezena e unidade, aqui em centena e unidade, e somando separadamente, né? Então, o 30 mais o 50 mais o 100 mais o 80 mais o 20 mais o 40 deu 320. Depois o 7 mais o 4 mais o 3 mais o 5 mais o 4 mais o 2 deu 25, que eu posso ir fazendo usando a contagem e a sobrecontagem, usando os dedos, guardando na cabeça, né? E fazendo esses, depois juntando os cálculos, os resultados parciais, fazendo o total aqui. Ou fazendo o algoritmo formal, juntando unidades, todas as unidades, né? Que deu 25 unidades. 25 unidades significa o quê? Que dessas 25 unidades, 20 são 2 dezenas, que vão lá para a casa da dezena, que se juntam todas, vão dar 24 dezenas. O que são 24 dezenas? São 2 centenas e 4 dezenas. Posso transformar essas 20 dezenas em 2 centenas, que aqui, no caso, foi para a casa da centena, e são, juntando com a que estava lá, já deu 3. Então, são diferentes possibilidades. Mas existe um passo a passo até chegar nesse algoritmo aqui, nesse formato, né? Nesse formato de cálculo em colunas. Então, a gente não precisa já de cara fazer isso, porque talvez isso não seja tão próximo daquilo que o aluno tem condição naquele momento. Então, por isso que a gente fala das tais aproximações sucessivas no trabalho com o conhecimento. Você vai chegando mais perto, aproximando mais, para que não fique aquela coisa que parece que, meu Deus, isso, eu não consigo entender isso, eu não nasci para isso. O conhecimento matemático é só para algumas pessoas, para as outras não. Mas isso é por conta do ensino, né? O ensino é que faz isso, causa isso, né? É claro que existem algumas facilidades que algumas pessoas têm para determinados conhecimentos e outras não, mas aprender todas conseguem, né? É o ensino que vai possibilitar isso, às vezes com mais dificuldade, mas vai. Então, aqui deixa eu fechar esse, abrir novamente a caderno para a gente prosseguir. Vamos lá. Então, aqui nós fizemos, né? Aqui depois é escrever por extenso esse número, esse resultado aqui que deu na atividade F, né, 10F. Esses mesmos símbolos desse número serão usados aqui, que estarão no anexo lá para os alunos recortarem e fazerem essa manipulação. Então, essa montagem desses números, de todas essas possibilidades de formar números com 3 algarismos, com esses 3 algarismos, é importante que os alunos façam mexendo essas fichas. Modificou a ficha de lugar, formou um número, escreve lá. Aí modificou novamente, formou outro, escreve lá. E assim vai montando o número, né? A cada número que você montar, registre nas linhas a seguir. Então, fazendo esse movimento é importante também. Aqui no 13 é um bingo que eu proponho a partir dessa tabela, desse recorte de tabela aí do 100 ao 199. Então, vamos brincar de bingo? Escolha e pinte 6 números da tabela. O professor sorteará números entre 100 e 199. Então, você já tem um saquinho lá com esses números prontos, preparado, para você fazer o sorteio. Contorne cada número sorteado e ditado pelo professor, fique ligado. Caso todos os números que você pintou na tabela sejam ditados pelo professor, grite bingo. Quando alguém binga, acaba o jogo, né? Então, aqui eles pintam e depois vão marcando, né? Quem conseguir marcar os seus números, né? Se os seus números forem sorteados, ele vai bingar. Leia com a turma todos os números sorteados no bingo. Copie os números sorteados no bingo em ordem crescente. Aí no 14 tem um vídeo que é bem interessante, né? E importante que vocês vejam com as crianças, que eles possam ver em casa também. Observe na obra de Ricardo Ferrari 2 crianças brincando com peão. Você conhece esse brinquedo? Sabe como brincar com ele?
assista ao vídeo a seguir e aprenda a fazer peões utilizando os diferentes materiais recicláveis. Agora, escolha qual deles fazer e, sob orientação do professor, mãos à obra. De repente, fazer todos eles. Vocês que sabem, daí na escola faz um determinado modelo, em casa faz outro, depois traz para exposição na escola, tá? Peão pronto, hora de brincar. Vá ao pátio da escola com professores e colegas, onde possam brincar livremente. Então, a brincadeira, mesmo no quinto ano, os estudantes continuam sendo crianças, né? Então, esse momento do brincar também é importante que seja contemplado na rotina da sala de aula, né? Em alguns momentos, é claro que, diferentemente dos anos iniciais, o quinto ano tem uma dinâmica diferente, mas também é necessário o aprender brincando, né? Fazer coisas, construir coisas com eles relacionadas ao conhecimento que está sendo trabalhado. Observou que o movimento do peão é circular, ou seja, ele roda em torno do palito. É um eixo, né? Esse nome circular vem da palavra círculo. Procure objetos de diferentes tamanhos que sejam compostos com formatos circulares e contorne-os com lápis de cor para obter círculos. Pinte cada círculo de cor diferente. Então, aqui os círculos formados pelos objetos que eles escolherem, e aqui o nome desses objetos. Então, aqui é uma relação que se faz entre a figura plana e a figura tridimensional, na qual está contida essa figura plana, né? Então, o círculo está contido. Então, por exemplo, quando eu pego a garrafa, no fundo da garrafa está contido um círculo, né? Na tampa da garrafa está contido um círculo também, enfim, em N objetos. Então, é essa relação entre formas bitridimensionais que a gente vai fazer aqui. Depois, o uso de um determinado instrumento, que é o compasso. Então, aqui até sugiro que peçam aos diretores que comprem esse instrumento para a escola, né, para que seja usado pelas turmas. Não precisa ser um para cada um, de repente um para usar entre uma dupla, um trio, né, conforme for a condição da escola, mas é importante que eles usem esses instrumentos, né, aprendam a usar. Então, aqui a proposta é que desenhe círculos de diversos tamanhos com um compasso, com orientação do professor. Depois, pinte-os de formas diferentes com lápis de cor. Aqui é até interessante o professor mostrar obras de arte que tenham como base, né, o formato circular, para as crianças verem que bonito que é, como que foi feito, né? Ou, de repente, propor de uma outra forma que isso seja feito, tá? Mas o uso do compasso é importantíssimo. Daí aqui tem um balãozinho falando desse instrumento, né? Como que ele é a característica dele. No 18 vem o trabalho com coordenadas, né? Localização por meio de coordenadas. Existe uma diversidade muito grande de brinquedos, além daqueles retratados na obra de Ricardo Ferrari, brinquedos antigos, atuais, artesanais, industrializados, feitos com diferentes tipos de materiais. Veja alguns a seguir e registre na tabela a localização de cada um na malha quadriculada, utilizando os números das linhas e colunas. Então, aqui tem a malha, né? Os brinquedos estão aqui localizados e nós precisamos descrever aqui. Então, por exemplo, a bicicleta. Qual que é a linha da bicicleta? Vamos achar a bicicleta. A bicicleta está aqui na linha 8, então nós escrevemos 8, vírgula, qual que é a coluna? 2, 8,2. A bola. Linha 5, coluna 1, então 5,1. A boneca. Linha 4, coluna 4, 4,4, e assim por diante. Então, a localização por coordenada se dá dessa forma, né? Esse é o princípio lá dos localizadores lá, né? Do Waze, do Google Maps, enfim, eles trabalham a partir dessa ideia, localização por coordenadas, né? Então, vertical e horizontal, esses pontos, né? Esse cruzamento de pontos da localização. Aqui nós temos, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, eu vou deixar a descrição aqui, eu vou ler para que a gente junto faça aqui essa localização. Então, a proposta, deixa eu achar aqui no meu caderno aqui. Então, a proposta aqui é assim. Observe o quadro com os brinquedos e pinte-os como se pede. Então, tem uma determinada localização ali. E está indicando a pintura que tem que ser feita. Então, na letra A diz que, então eu vou achar aqui o pincel vermelho. Então, na letra A,
é para pintar de vermelho a peteca que está acima da bola, à direita da boneca. Então, aqui, eu acho que é essa aqui. Vamos ver se é, então. Peteca que está acima da bola. Está à direita da boneca. À esquerda do peão, ó. À esquerda do peão e abaixo do carro. Então, é essa mesmo, essa é a peteca que nós vamos pintar de vermelho. Eu vou contornar de vermelho aqui, só para a gente identificar. Depois, pede que de amarelo, deixa eu achar o pincel amarelo, a gente pinte a peteca que está acima do carro. Então, tem uma peteca que está acima do carro, vamos ver onde que está essa peteca. Ó, a peteca que está, acho que é essa aqui, a peteca que está acima do carro. Desculpe. Acima do carro. À direita do peão, ó, tá à direita do peão. À esquerda da boneca, tá à esquerda da boneca. E abaixo da bola. Então, é essa mesmo que nós vamos pintar de amarelo. Então, localizamos ela aqui. Agora, de azul, vou achar o pincel azul, nós vamos pintar a peteca que está acima do peão. Acima do peão. Acima do peão é essa aqui. Né? Não tem outro peão, é só esse acima, essa, mas vamos confirmar. À direita do carro, olha, está à direita do carro. À esquerda da bola, está à esquerda da bola. E abaixo da boneca. É essa aqui mesmo. Então, vai ficar desse jeito. As crianças vão pintar aqui, esses elementos. Tá? Então, fizemos a localização aqui, através dessa descrição. Na sequência, nós vamos descrever. Descreva a posição da bola mais próxima da peteca azul. A bola mais próxima da peteca azul, qual que é, será? É essa aqui. Como que eu posso descrever? Né? A bola está à direita da peteca azul. Acima tem uma peteca, à direita da bola tem outra peteca, e abaixo dela tem a peteca amarela. De repente, eu posso escrever dessa forma, ou de um outro formato que os estudantes e vocês acharem, né, mais interessante. Do mesmo modo, nas outras letras, ó. Descreva a posição da boneca mais próxima da peteca vermelha, qual a posição da bola mais próxima da peteca amarela, e assim vai. Aqui uma proposta para fazer um avião com dobradura. Então, outro entre tantos brinquedos é o aviãozinho de papel, que é bem conhecido e de fácil acesso. Basta ter uma folha de papel e fazer com ela algumas dobras usando a técnica do origami. Palavra de origem japonesa, ori, dobra, kami, papel. Siga as instruções a seguir e com o auxílio do professor faça o seu aviãozinho. Então, aqui tranquilinho, né? Das crianças do 5º ano fazerem isso aqui é com facilidade. Na sequência, vem um vídeo ensinando um outro modelo de aviãozinho que é bem bacana também, né? Aviãozinho que voa mais longe. Então, existe uma infinidade de modelos de avião de papel. Assista ao vídeo a seguir e aprenda a fazer mais um. Esse avião voa longe. Então, aqui, eles podem acessar na sala junto com vocês e depois também em casa. Agora, com o aviãozinho que você fez na atividade 20, vá com sua turma e com o professor ao pátio da escola para participar da corrida dos aviões. Formem 2 ou 3 equipes com quantidade igual de participantes. Então, através dessa brincadeira, a gente vai fazer uma exploração de conteúdo aqui, tá? Então, o professor demarca com uma fita, barbante ou corda bem esticada no chão, a linha de decolagem e a cada 1 metro, linhas de aterrissagem, pouso, com pontuações de 100 em 100. Veja o esquema. Então, tem o desenho aqui, né, mostrando. Aqui vão ser organizadas as equipes, aqui vai ser a primeira linha, a linha de decolagem, onde as crianças não podem pisar na linha, né, elas vêm até a linha para poder jogar o aviãozinho. E quanto mais distante jogar o aviãozinho, mais ponto ela vai conseguir para a equipe dela. Então, essas demarcações aqui, o professor precisa fazer com corda, com fita, né, com barbante, enfim, do jeito que ele conseguir achar melhor. Então, como que funciona? Um participante de cada equipe, por vez, lança seu aviãozinho em direção às linhas demarcadas, né? Lança ali no chão. Cada um escreve os pontos correspondentes à linha da qual seu aviãozinho mais se aproximar em uma tabela. Então, o professor já pode levar uma tabela pronta, né? E com o espaço para cada equipe, e cada aluno, no seu momento lá, vê a sua pontuação e marca, sob orientação do professor, a sua pontuação. Quem faz seu aviãozinho aterrissar mais perto da linha mais distante da decolagem ganha mais pontos, né? Aqui vai ganhar 600, aqui 500, aqui 400, aqui 300, aqui, quanto mais longe, mais pontos. A corrida termina quando todos os participantes lançarem seus aviões. A equipe que fizer o maior número de pontos é a vencedora. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, a turma da professora Carol
Brincou de corrida dos aviões. Observe a tabela com 5 jogadas de cada equipe. Calcule o total de pontos de cada uma e pinte o resultado daquela que está ganhando. Então, vamos fazer as somas aqui, né, das centenas exatas, ver quem que fez mais pontos, pintar o resultado daquela que está ganhando. Aqui é uma cruzadinha com as centenas exatas, com o nome delas aqui para as crianças preencherem, né, essa cruzadinha. Na sequência, vem um trabalho com redução. Então, reduz a imagem do aviãozinho desenhando na malha quadriculada menor, tendo como referência para os traçados as linhas e colunas da malha quadriculada maior. Então, aqui também eu trabalho com as coordenadas, só que agora com desenho. Vai copiando, né? Observando em qual linha, em qual coluna está aquele traçado, de onde para onde vai, e vai produzir o desenho no formato reduzido aqui, tá certo? Então, aqui nós finalizamos o trabalho de matemática aqui no 5º ano, né? Eu já me coloco à disposição de todos vocês para o que precisarem, né? De repente, alguma consideração, alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, alguma coisa que vocês quiserem nos contar, nos mostrar. Fiquem à vontade, entrem em contato, podem nos chamar, tá certo? E em breve nos veremos em momentos de formação que, graças a Deus, serão momentos presenciais. Logo, logo nos vemos então, tá, pessoal? Até mais, um abraço para todos. Tchau, tchau.